Estamos trazendo hoje uma mesa redonda, uma mesa de debate, discussões, para falar a respeito de China, sobre carne bovina e como que isso altera os cenários para o pecuarista e toda a cadeia produtiva do Brasil. É uma mesa aberta do tamanho do Brasil para discutir um tema de importância nacional, de muita importância para o pecuarista. Você, presidente, é um deles, não é? Então já pode entrar nesse assunto. China no Brasil melhorando a pecuária brasileira. Boa tarde a toda a equipe do Canal do Boi. Bom, Crozara, é um mercado importante, o mercado da carne. O Brasil tem um reconhecimento hoje pela sua qualidade do seu rebanho, pela sanidade do nosso rebanho. E essa marca, Crozara, que está aqui em cima da sua mesa, é uma marca que tem uma contribuição importante ao melhoramento do rebanho brasileiro. Famoso caranguejo. Perfeito. Nós comemoramos o ano passado, Crozara, 80 anos do registro genealógico. A BCZ é uma delegada do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil para o melhoramento das raças zebuínas. Comemoramos também 50 anos do programa de melhoramento, que é parceria com a Embrapa. Nós temos, desde o início desse programa, com o Centro de Pecuária de Corte de Campo Grande. E é de conhecimento de todos a importância do zebu na produção dessa carne. Nós podemos dizer que praticamente 100% da carne que o zebu exporta, que o Brasil exporta, tem sangue de zebu, não é? Então, nós estamos passando por um momento muito importante para a nossa pecuária, né? Aí com um trabalho também excelente da nossa ministra Tereza Cristina, que é pecuarista, não é? Então, toda essa abertura de mercado, esse reconhecimento da nossa indústria frigorífica é excelente. Nós temos, né, uma indústria muito bem montada, de muita qualidade, né? E agora esse reconhecimento de mais 25 plantas, sendo que 17 delas são exportadoras de carne bovina, né? Então, um momento importante. Importante porque abre, né? É o que o Fabiano Reis destacava já na sua apresentação. Instala-se uma concorrência saudável. Não é? Não sei se é saudável por concorrente, por os grandes frigoríficos, né? Os grandes conglomerados, que tem que correr atrás, porque o pecuarista vai vender para quem oferecer melhor preço, não é assim? Ô Crozara, inclusive a logomarca da nossa gestão, né, foi a BCZ de AZ para todos. E isso nós colocamos em prática e foi muito saudável para essa gestão que está terminando agora em dezembro. Então essa abertura, né, essa oportunidade de mais empresas participarem, com certeza isso vai trazer uma participação maior também de todas as regiões do Brasil, porque nós temos uma pecuária de muita qualidade em todos os estados do Brasil. E a China é a China, né? Se esses chineses comem... Porque se o chinês vem para cá para exportar carne, não sei se Fabiano, o João Pedro, o pessoal todo dessa rica mesa, o pessoal da Embrapa que está aí concorda e pensa assim também, né? Porque se cada chinês... Isso é antigo, esse raciocínio, né? Cada chinês aumentar algumas gramas no seu hábito diário de comer carne, haja Brasis para produzir carne, haja ABCZs promovendo. Quantos touros genotipados tem hoje? Isso vai direto no assunto faca, no assunto corte. Bom, o Crozara, nessa gestão, nós desenvolvemos o PMGZ Genômica, importantíssimo, porque nós vamos ter informações de produtividade dos animais com muito mais precocidade. Nós estamos caminhando para 100 mil animais genotipados. Criamos o programa Carne de Zebu e o programa PMGZ Comercial. Então a BCZ antes trabalhava só com gado PO. Agora nós estamos trabalhando com gado comercial. Aqueles rebanhos, criadores que utilizam o touro PO no seu rebanho comercial, que é a base da nossa pecuária, a BCZ está fazendo um trabalho de acompanhamento, mostrando o caminho que ele deve percorrer para ele ter um resultado ainda mais forte.
Depois nós temos que, desde o início dessa gestão, aquela parceria também com a Embrapa, integração lavoura, pecuária e floresta. Aqui desenvolvemos esse projeto aqui na Fazenda Experimental da BCZ. E esse projeto tem sido levado através do corpo técnico da BCZ. A BCZ está presente em 20 estados da federação. Então, através do seu corpo técnico, que são agrônomos, zootecnistas, veterinários, levado através dos dias de campo oficiais, essas informações dessa parceria BCZ-Embrapa, porque o manejo também é fundamental. Você, para ter uma carne de qualidade, tem que haver também um manejo de qualidade. Então, esse é o trabalho que a BCZ realiza. Tá não é? certo. A BCZ com status. Atualmente nem tanto, viu, Fabiano? Nem participantes desse debate nacional. Atualmente nem tanto, mas a BCZ sempre teve o status de Ministério da Pecuária. Mas isso não é tanto porque, num determinado momento da história, alguns poucos anos atrás, introduziu-se no nome do próprio Ministério, do MAPA, né? Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Então, isso foi na gestão do Rômulo Kardec, né? Então, já a força nacional da BCZ não foi diminuída por essa mudança de nome. Agora, a BCZ coloca essa força, a palavra do presidente, uma nota oficial do presidente quando ocorre um problema no Brasil na carne, qualquer problema, ela tem peso de mudar a mídia, de informar, de influenciar a mídia, né? A BCZ está acompanhando de perto a saga dos chineses no Brasil? Com certeza, o Crozara. E esse melhoramento que a BCZ tem contribuído, não é? Esse ano foi o centenário da BCZ, 80 anos de registro genealógico, 50 anos de programa de melhoramento, não é? E também com a exportação de material genético para os países vizinhos, América Central, através de sêmen, de embrião. Inclusive, nós estamos aí com um projeto de exportação muito grande com o governo da Índia, não é? E você sabe que todo o material genético de zebu veio da Índia. E hoje eles reconhecem o trabalho que os criadores, né, brasileiros, através das suas associações, têm desenvolvido, né? E a BCZ tem essa responsabilidade do melhoramento das raças zebuínas, não é? Então, a contribuição é muito grande. E você vê também a área que nós estamos aí crescendo, desenvolvendo, são os produtos do leite, o sucesso que foi dos expositores brasileiros na França, não é? Também é um mercado importante, não é? Tá certo. Ô, Fabiano, assim, nós vamos daqui a pouco já concluindo a nossa participação, abrindo esse debate nacional, e o Canal do Boi está fazendo muito bem em discutir o agronegócio nos seus diferentes ângulos. Hoje é o ângulo carne, frigoríficos, essa coisa toda, e o presidente da BCZ é muito o cara apropriado para isso, né? E se nós temos aquela máxima, outro dia alguém chegou aqui, viu, João Pedro, viu, Fabiano, pessoal aí, ele disse, olha, o governo, até foi o Luiz Henrique que foi à China recentemente, presidente de uma das maiores cooperativas aqui do Brasil Central, que é a Sertrim, e ele disse que ouviu lá, e eles entenderam lá que o chinês, o governo, as autoridades chinesas estão abrindo os olhos para a pecuária brasileira. E tomara que os chineses abram a boca para comer a carne chinesa, a carne brasileira. Então parece que estamos muito a caminho de um mercado promissor. E aí o que interessa para aquele que produz carne, que o preço da arroba fica longos anos parado no mesmo lugar, é que começa a ser uma coisa um pouco mais ativa. Na abertura aqui, a commodity de soja, o Fabiano fez uma leitura na questão de mercado futuro e posicionamento no mercado, você vê que a soja se mexe, é dinâmico. E nem sempre isso ocorre com o boi, né? Quem sabe agora, com métodos modernos, com gente nova chegando, nosso produtor, nosso pecuarista de engordador de boi, né? Aquele que termina, que faz os seus confinamentos, que tem pastagens imensas, quem sabe vai receber agora o justo pagamento pelo seu produto, né? Perfeito, Crozara. E a gente está sentindo aí esse governo atual, né, o reconhecimento que ele tem da importância
né, do agronegócio, né? Todo o apoio a gente vê lá em Brasília, nos momentos que nós participamos lá representando a BCZ e seus mais de 22 mil associados, a participação desse setor e o reconhecimento que existe por parte do governo, não é? Porque o Brasil tem uma responsabilidade muito grande na produção de alimentos. Tá certo. Fabiano, muito obrigado e nós estamos aqui à disposição. Querendo que falemos mais, que participemos mais, é só nos acionar, ok? Obrigado, Crozaro. Um grande abraço, Arnaldo. Olha, a gente vai continuar falando aqui sobre o assunto e agora trazendo a participação, Crozaro, dos nossos convidados aqui nos estúdios em Campo Grande. E olha, eu vou começar já falando a respeito desse tema com o Ezequiel do Vale, pesquisador, e até por conta desse momento que nós temos para a carne bovina brasileira, para as exportações. Ezequiel, primeiro um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Agricultura BR, já tem alguns meses que você não vem. E essa questão da China hoje, ela coloca, né, de certo modo, um fator novo no Brasil no relacionamento dessa cadeia produtiva. Ao fazer com que se tenha habilitação de indústrias que até então não atuavam, ou atuavam na exportação, mas não de uma maneira não tão determinante, ela coloca novos atores neste mercado. Proporciona também, ao determinar 30 meses para o abate, uma melhoria também, de certo modo, dentro da fazenda. Qual é a sua visão hoje em torno desses fatores, principalmente em relação ao abate de animais, concentração e ampliação desse cenário de abate? Boa tarde, mais uma vez. Bom, boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. E eu queria primeiro esclarecer que eu já aposentei agora da Embrapa, mas continuo na diretoria da Associação do Novilho Precoce, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, esse é o reflexo dessas mudanças que estão acontecendo no mercado. A gente tem visto com muito bons olhos, já estamos sentindo isso na Associação do Novilho Precoce, né? Trouxe um pouco mais de, ou está trazendo, ou vai trazer mais equilíbrio, porque estava faltando um pouco de competitividade no setor, né? Então, trazendo esses frigoríficos de médio e pequeno porte, a gente já está sentindo isso, que já está favorecendo aos associados do nosso grupo de produtores, né? Então a gente vê isso com bons olhos. Logicamente, eles também estão olhando para precocidade, né? Então eles querem animal de gordura 2 a gordura 3 ou 4, mas animais até no máximo 30, 36 meses de idade. Então eu acho que trouxe, vamos dizer, uma direção, uma orientação para o setor produtivo, né? No que produzir melhor, né? E logicamente favorecendo esses outros frigoríficos que até hoje estavam mais ou menos à margem do mercado. João Pedro, tem um comercial antigo de televisão que falava sobre refrigerante aqui no Brasil, falava sobre Guaraná. Era uma marca que lançou um produto novo de Guaraná e dizia em determinado momento que lá na Antártida ninguém gostou, se referindo, claro, ao líder de mercado. Em relação a essa situação que nós temos aqui no Brasil nova, né, de ter um reordenamento na cadeia produtiva, tem alguém que já se posiciona que realmente não gostou? Boa tarde, João Pedro. Boa tarde. Eu não sei se ele não gostou, mas que quem gostou foi o setor produtivo, porque você não é justo que um país que tenha 250, 260 mil pecuaristas tenha 3 frigoríficos dominando 50% do abate e 4, 5 redes de supermercado dominando a distribuição. Nesse momento em que a ministra trouxe, o Ministério da Cultura hoje trouxe, e o trabalho da ministra foi muito importante, novos players para o mercado, você começa a ver uma maior atividade no mercado. Ou seja, esses frigoríficos que foram habilitados, eles vão fazer cadeias com os fornecedores, com os pecuaristas e vão fazer joint ventures com o distribuidor de carne lá na China. Ou seja, a cadeia vai ter amplificado o seu trabalho. Quando você tem que entregar animais com menos de 30 meses, que é o Acordo Sanitário Brasil-China, você vai estimular a genética, vai estimular o manejo, vai estimular a nutrição, a sanidade, ou seja, o pecuarista vai ter um trabalho maior, mas nós esperamos que ele seja remunerado por isso, porque não é justo que ele produza um animal de excepcional qualidade e receba o preço de um animal de commodity. É uma questão de uma disparidade no processo. Quando você vê a China hoje comprando carne e para atender um problema sério que ela teve, que foi a questão da peste suína africana,
que tirou 15 milhões de toneladas de carne, que a previsão para o ano 2020 de carne suína, ela está hoje procurando novas fontes e novas carnes, ampliando o consumo de quê? De carne bovina. Se você olhar 30 anos atrás, a China consumia menos de 1 quilo de carne bovina per capita. Hoje ela está consumindo 6. Se botar 1 quilo a mais, é toda a produção de carne brasileira, 1.350.000 toneladas. Ou seja, a exemplo da soja, que a soja, eles importavam 3 milhões de toneladas em 1990, eles estão importando agora quase 100 milhões de toneladas de soja. Por quê? Porque a China cresceu, distribuiu renda, ela tem hoje uma classe média forte na China, eles têm um poder de compra, já que a carga tributária deles é a metade da carga tributária do Brasil. Eles têm uma carga de 16%, bota 35% aqui no Brasil, tem serviço público bom, funciona, ou seja, é um país que hoje é uma referência no mercado internacional. E o Brasil passa a ser para o chinês uma economia complementar, ou seja, Brasil e China têm muito a somar. E, principalmente, eles veem o Brasil como um grande player, um grande companheiro de produção deles. Eles não têm nenhum risco de ter alguma atividade, cortar as exportações ou fazer cota, não. O Brasil vai trabalhar junto com eles, nós vamos crescer junto. Esse trabalho da BCZ, por exemplo, que é um Nelore mais precoce, é um trabalho que vem somar isso aí. A hora que mais frigoríficos forem habilitados, a nossa ministra vai dia 20 para a China, pode ser que ela traga mais notícias boas e mais plantas frigoríficas a serem habilitadas, porque vamos pegar o maior produtor de carne no Brasil, Mato Grosso, tinha um frigorífico habilitado para a China. Nós aqui no Mato Grosso Sul não tínhamos nenhum habilitado para exportar. Nós temos 2, o Mato Grosso tem 7 agora, ou seja, mudou a geografia da produção. Então isso é muito importante para a pecuária brasileira, é um divisor de água. Antes da China entrar no mercado com mais vigor, como está agora, com 33 plantas habilitadas, e com isso vai ser bom para toda a cadeia. Ezequiel, em torno do pecuarista brasileiro hoje, né, que tem trabalhado e tem tido aí a sua venda, né, atendendo o mercado interno ou mercado externo. Dentro da propriedade desse pecuarista, né, pensando aí no abate, né, quando o acordo sanitário dos 30 meses, é possível pensar que quando ele produz para atender o frigorífico que tem como principal comprador China, a partir de agora, Boi China, dentro da sua área de produção, ele deve produzir, muito provavelmente, terminar os animais, todos eles com 30 meses, e isso beneficia o mercado interno, principalmente esse consumidor? Olha, correto, Fabiano. A gente tem visto, vamos dizer, um progresso gradual, mas constante, na redução da idade do abate desses animais, né? Tanto para o mercado interno como o mercado externo. E agora, com essa demanda de animais mais jovens para a China, eu acho que isso vai acelerar bem o processo. Então, o produtor tem sinais, e já está acontecendo, de ter uma remuneração melhor para esse mercado lá fora, né? Então, a gente tem visto no nosso grupo de produtores um novo ânimo, né? Vendo um pouquinho a luz no fim do túnel e não é o trem vindo, não, né? Então, eu acho que isso tem reflexos positivos, né? E espero que isso aconteça, né? E seja gradual e constante, né? Tá certo. João Pedro, dando sequência aqui, daqui a pouco nós vamos até Cuiabá, nós vamos conversar com o Murilo Barros, e ele vai colocar também o seu entendimento aí, principalmente o lado empresarial, quem trabalha nos mais diferentes segmentos da cadeia produtiva. Um dos fatores também que chama a atenção, que nós sempre pensamos, né, quando falamos de abate de animais, de bovinos, pensamos em quem produz, pensamos em quem abate. Mas aí há outras situações, outros elos e segmentos da cadeia produtiva. Desde quem faz o transporte desses animais, da fazenda para a indústria, depois da carne até o porto e assim por diante. Além, claro, também do varejo aqui no Brasil. Em relação a esses outros elos, esses outros segmentos, nós temos pensando em cadeia produtiva, nós temos impactos abrangentes também sobre eles, pensando em China e essa tendência de se habilitar indústrias pequenas e médias, como acontece inclusive na Argentina? Olha, eu acho que o Brasil vai ter um momento muito oportuno para a indústria frigorífica brasileira e para o governo. O governo tem que fazer um trabalho o dever de casa dele.
Quando deu em 2017, 2018, aquelas operações midiáticas aí com a questão de fiscalização, isso atrapalhou muito o Brasil. Nós perdemos alguns momentos, oportunidades muito boas. Em alguns setores, por exemplo, vamos pegar frango, por exemplo, nós temos 20 frigoríficos daqui do Brasil que não exportam mais para a União Europeia em função disso. Então, aqueles compromissos que o governo assumiu anteriormente em termos de fiscalização, mais veterinário, a questão de auditoria, esse controle mais rigoroso na questão do trato da coisa pública, isso são muito importantes. O Brasil tem uma vantagem, Fabiano, que poucos países do mundo têm. Nós temos uma área, um potencial, temos 155 milhões de hectares de pastagem. Se você botar um pouco mais de tecnologia nisso aí, nós podemos dobrar o rebanho nosso tranquilamente, produzir animais precoces. Nós temos condições de fazer aquele boi verde e amarelo, 90% do tempo em cima de capim, e nos 10% final dar alimento no coxo e dar um acabamento para ele, que hoje já está uma tecnologia que está arraigada, já está disseminada na pecuária brasileira. Fazendo isso, o nosso produtor se preocupar com as boas práticas ambientais, que vocês fazem um trabalho muito bom na Embrapa, da BPA, usar a integração onde for possível, unir a agricultura com a pecuária. Nós temos um campo fantástico para produzir isso. E surgiu tudo isso no momento oportuno. Pega a nossa ministra que está hoje brigando para abrir mercados, para ter novos países, reabrir o mercado americano que ficou fechado para a nossa carne, abrir novos países na Ásia, como a Indonésia e outros países que são grandes potenciais consumidores da carne bovina. Isso é muito importante. E olhar o mercado interno. O mercado interno também quer uma carne boa, uma carne macia, uma carne com cor bonita. É um preço razoável. A nossa carne ela tem preço razoável. Se você pegar o preço da arroba do Brasil, comparar não chega a $40 a arroba no Brasil, compara com a carne australiana, assim, quase $60, americana, $65. Nós temos uma carne barata. O produtor nosso é competente. Ele tem que ter um preço justo para o seu produto. Senão todo esse esforço de genética, de manejo, de alimentação, de boas práticas, se perde com o desânimo em função de uma possível não rentabilidade. Então nós temos que olhar esse fato. E os frigoríficos têm que pensar nisso. Eles não precisam pensar numa safra, têm que pensar daqui para frente. O que eu posso fazer para que juntos a cadeia toda saia beneficiada? Tá certo, João Pedro. Bom, vou continuar nossa conversa agora, mas vou continuar essa conversa indo lá para Cuiabá. Vou conversar agora com o Murilo Barros, da MB Leilões, ele que indiretamente participa sempre do Agricultura BR, apoiando sempre aqui as nossas produções. Murilo, um prazer falar contigo. A gente está conversando aqui sobre o assunto e, basicamente, nós temos a China pulverizando a entrega de carne bovina no seu país, quando habilita pequenos e médios frigoríficos, e isso mexe aqui com um cenário interno no país. Um deles é ter que abater os animais até 30 meses, que é o acordo sanitário entre China e Brasil. E com isso, o produtor rural que faz a terminação precisa terminar esses animais, vai precisar de mais genética, vai precisar trabalhar de uma maneira diferente. Como que isso influencia a sua atividade, Murilo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, senhor João Pedro. Boa tarde, senhor Ezequiel. Fabiano, eu tenho falado sempre, eu acho que assim, a China mudou o Brasil. Desde quando a China autorizou a habilitação dos frigoríficos, principalmente aqui do Mato Grosso, que foram aí 6 plantas habilitadas, realmente mudou o cenário, mudou totalmente o nosso cenário. Então, eu acho que falar dessa parte técnica é complicado da gente que nós temos mais a parte comercial. Mas o agricultor, o pecuarista, né, o agropecuarista, sempre faz muito bem a lição de casa, tem feito muito bem o dever de casa, muito bem feito. Então, essa integração à agricultura e pecuária ela é muito interessante. Essa questão do boi verde e amarelo, como o senhor João Pedro citou aí, eu acho que esse é um caminho sem volta. Você ter aí 90% desse boi recriado a campo e depois essa terminação aí com o grão é muito importante. Então, com isso, eu acho que o pecuarista vai conseguir atingir aí o peso desejado, vai conseguir atingir o abate até os 30 meses, colocando realmente um boi de qualidade, uma carne de qualidade. E essa mexida aí, essa habilitação dos frigoríficos brasileiros para
poder vender carne para a China foi muito positiva para o nosso mercado, mexeu. Nós estamos saindo de uma seca agora, uma seca que foi brusca e violenta em todo o Brasil, e nós tivemos uma retomada de preço. Eu não falo nem retomada de preço do gado gordo, mas sim do gado de reposição. O bezerro que andava aí meio devagar em termos de preço, ele teve um incremento em torno de 100, 150 até R$200 por cabeça. Então, no período da seca, normalmente isso nunca acontece. E esse ano foi um ano atípico, teve essa retomada de preço, e com isso aí a gente já pôde sentir o reflexo dessa autorização, dessa habilitação ao mercado chinês, essas plantas frigoríficas. Então, eu acho que é muito importante, foi muito bom, foi muito saudável para o mercado. O produtor, com certeza, vai continuar fazendo a lição de casa, vai atender aí todas as exigências que o mercado chinês está colocando, mas eu não tenho dúvida que, com certeza, o produtor brasileiro vai fazer mais uma vez a lição, vai fazer bem feita, e foi muito importante para nós. Eu acho que mudou o cenário, mas mudou radicalmente, viu, Fabiano? Tá certo, Murilo. Você que trabalha com pecuarista, produtor rural aí no estado do Mato Grosso, o pecuarista está satisfeito, está com boas perspectivas? Sim, tá satisfeito, estão confiantes. Eu acho que o cenário está mudando, eu acho que isso aí ainda, o seu João Pedro e o Ezequiel pode me corrigir, mas eu acho que nós não chegamos ainda, eu acho que aonde nós podemos chegar em termos de valorização do preço da arroba. Eu acho que essa abertura foi o primeiro passo. Se a gente for olhar aí um pouco em termos de valores, nós estamos ainda com valores defasados em termos de arroba de boi. O custo de produção, ele vem subindo ano a ano e o preço se mantém. Então, realmente a pecuária anda aí um pouco defasada em termos de preço de arroba de boi. Mas o cenário aí mudou, o cenário hoje é bem mais interessante, e o pecuarista está muito animado, muito confiante. Eu acho que a hora que começar realmente essas plantas começar a bater, começar a mandar a carne para a China, eu acho que nós vamos ter mais incremento, eu acho que a arroba vai melhorar. O seu João Pedro citou aí a questão que nós só tínhamos um frigorífico, que é uma planta de Barra do Garças. Dizem que esse frigorífico estava lucrando em torno de R$500, R$600 para cada animal abatido. Então você veja bem o tamanho do lucro que essa indústria estava tendo e, infelizmente, não repassando para o produtor, né, Fabiano? Tá certo, Murilo. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você, toda a equipe da MB Leilões. Eu vou encerrando aqui minha fala com o Murilo, daqui a pouco a gente volta a falar. E eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu vou trazer aqui para você que está nos acompanhando. Estamos falando sobre China, falando sobre carne bovina e pequenas e médias indústrias habilitadas à exportação. Daqui a pouco nós vamos até São Paulo, depois do intervalo. Vou conversar com o meu colega Walter Puga Júnior, que está com dois importantes convidados, o Oswaldo Furlan, presidente do GPB, Grupo de Produtores do Brasil, e também com Maria Vitória Proença, que é pecuarista e que vão participar aqui conosco depois do intervalo comercial. Eu volto já. Agricultura BR de volta, e estamos trazendo hoje uma mesa redonda, uma mesa de debate, discussões, para falar a respeito de China, sobre carne bovina e como que isso altera os cenários para o pecuarista e toda a cadeia produtiva do Brasil. Olha, aqui a gente já passou muita gente boa por aqui, o Arnaldo Machado, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, já deu seu entendimento por aqui, o empresário Murilo Barros, da MB Leilões, também falava há pouco a respeito do tema, aqui nos nossos estúdios, Ezequiel do Vale e João Pedro Couto Dias, que estão comentando esse tema. Agora nós vamos abrir um pouco, vamos viajar pelo país, vamos até São Paulo, porque lá em São Paulo, Walter Puga Júnior também tem dois ilustres convidados, o Oswaldo Furlan, presidente do Grupo de Produtores de Pecuária do Brasil, o GPB, e também a Maria Vitória Proença, que é pecuarista. Vamos falar agora com eles, quero agradecer, um prazer recebê-los aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Puga, e é um debate interessante, quero saber aí o entendimento dos convidados a respeito de como que a China, de certo modo, altera aí a situação da cadeia produtiva do Brasil. Boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham esse trabalho através da Agricultura BR para falar de pecuária hoje. Olha, Fabiano, Oswaldo Furlan, que fundou o GPB, hoje é presidente do GPB, né? Foi necessário institucionalizar o GPB, acompanhou aqui as abordagens, né? E ao lado dele eu tenho a Maria Vitória Proença, você já comentou sobre ela, que é uma jovem pecuarista lá de Santa Catarina, que aliás faz parte da ala jovem Cenepal lá de Santa Catarina, e participava aqui do Congresso de Mulheres do Agronegócio que ocorre em São Paulo. Aliás, vale lembrar que a Maria Vitória Proença, ela é parte agora desse livro aqui, Mulheres do Agro, que foi lançado agora no início desta semana. Ela é uma das entrevistadas deste livro e tem uma história bonita, viu? 22 anos de idade, começou cedo lá com 15, 17 anos a cuidar dos bens da família. Hoje faz zootecnia e está aqui ao lado dos mais experientes, né? É uma jovem com 22 anos, mas está ao lado dos mais experientes. Mas eu vou começar, lógico, pelo mais experiente. China. Mudou o mercado brasileiro de carne bovina com a entrada da China, Furlan? Com certeza. Mudou, veio no momento oportuno, onde nós estamos ainda sentindo a recessão do mercado interno. Uma frase que o Dr. Paulo Guedes usa muito é livre concorrência, livre mercado. Era exatamente isso que nós precisávamos. A liberação dos pequenos e médios frigoríficos na competitividade para exportar os animais que estão dando excedência aqui no mercado interno. Chegou num bom momento, agora é a vez do pecuarista se preparar. De que forma? Exigir, cobrar das autoridades, financiamentos a longo prazo, tentar conseguir os recursos do ABC para poder reformar suas pastagens, para poder fazer agora os investimentos que a demanda vai nos exigir para atender esse mercado. É um mercado muito exigente o chinês? Com certeza, e é bom que seja, porque somente assim vai fazer com que o produtor se mexa e também se atualize, que vá em busca das novas tecnologias, das novas ferramentas que o mercado está à disposição, para poder fazer uma carne melhor e atender o mundo. Quanto ao preço, hoje o preço é mais alto. Esse preço melhor para o produtor, para o pecuarista, vai continuar por muito tempo ou os chineses daqui a pouco começam a pressionar como fizeram com a soja? Olha, eu acho que nós temos que ir com pouca euforia. É uma recuperação de preço, não é um aumento, porque os custos subiram mais, houve uma inflação que a arroba não conseguiu acompanhar, então é um momento de comemorar, não, é um momento de muita atenção, fazer contas, porque ao subir a arroba sobe a reposição também, o que há sim uma melhora de preço é evidente. Estamos vendo aí o mercado hoje de 170 para boi China, o balizador de preço GPB mostrou isso. Nós estamos vendo também um mercado muito aquecido de fêmeas, coisa que não tinha no passado. Alguns frigoríficos abatendo até 22 mil cabeças de fêmeas jovens, que são fêmeas que vão deixar de ser matrizes. Nós temos que prestar muita atenção nesse mercado, que lá na frente pode faltar o bezerro. Então, tudo tem muito equilíbrio nesse momento, não é só comemorar. E também cobrar das autoridades que essa abertura que deu, que ele também fique atento para a gente não concentrar tudo num mercado só. Nós temos que continuar exportando para o resto do mundo, porque qualquer problema que houver na China não aconteça como aconteceu naquela época da Rússia aqui no Brasil. Então nós temos que continuar pulverizando as exportações. A China vem em bom momento, mas não podemos pôr todos os ovos numa mesma cesta. E darmos abertura ao boi em pé, também para poder sustentar o mercado interno, que é a exportação do boi vivo, que o GPB, junto com as outras associações, vem batendo, e graças a Deus, a ministra Tereza Cristina, muito firme, assinou agora, recentemente, a instrução normativa número 15, possibilitando o Estado de São Paulo, que estava sendo prejudicado, a voltar a exportar pelos portos do Paulista. A redução daquele período de transporte, muito importante. Exato, muito importante, porque estava inviabilizando muitas EPEs do Estado de São Paulo a poder exportar para o mundo. Bom, Fabiano, agora eu vou perguntar como lá em Santa Catarina nós estamos vendo a situação, né? Temos aqui a pecuarista
é uma pecuarista jovem, está ouvindo atentamente aqui o que os mais velhos, eu falo isso sem constrangimento, né? Tem mais tempo de janela de vida, né? Mas, Maria Proença, lá em Santa Catarina, pecuarista vê com bons olhos toda essa mudança no mercado? Ah, com certeza. É um momento de oportunidade, um momento positivo para o pecuarista. Isso demonstra a valorização do trabalho que está sendo feito aqui no Brasil. Mas ressalto, como o Furlan comentou, é um momento que tem que ter equilíbrio, que tem que fazer conta, que tem que prestar atenção em todo o cenário que está tendo, não só para fora, mas como dentro do nosso país, e poder atender todos os mercados sem que falte para nenhum dos lados. E o pecuarista saia satisfeito e toda a cadeia produza de forma equilibrada. Bom, tá aí a posição aí cautelosa, né, da jovem pecuarista, a Maria Proença. Fabiano, algum questionamento vindo aí de Campo Grande? Sim. Bom, eu quero colocar aqui, primeiro agradecer aos nossos convidados, né, ao Furlan, a Maria Vitória, que participam conosco hoje, mas eu quero questionar o seguinte, aí uma pergunta para os dois, começando pela Maria Vitória, em relação a como que o pecuarista tem se organizado para atender esses mercados mais exigentes. Aqui no estúdio, conversando com o Ezequiel e também com o João Pedro, nós temos percebido o seguinte, que você tem uma melhora dentro da propriedade rural de uma maneira geral, em torno para conseguir fazer esse boi até 30 meses. Mas há situações aí que são também impactantes, como esses custos de produção. Como que o pecuarista pode lidar, como que o produtor rural pode lidar com esses custos mais elevados? Pergunta para os dois convidados. Pulga. Bom, vamos começar com a estudante de zootecnia que está na lida. A pergunta é a seguinte, o que fazer, como o pecuarista deve se preparar, né, para enfrentar esse mercado que exige aí boi com 30 meses, né? Você como zootecnista, embora ainda estudante, né, mas no dia a dia, o que você acha que é importante fazer? Bom, o pecuarista ele precisa continuar se tecnificando, precisa inovar no seu negócio. Eu penso que muito para fora não tem como ele fazer. Então, ele precisa olhar para dentro do seu negócio e conhecer o negócio como um todo, estudar, se fortalecer com mais integrantes da mesma classe, e só assim ele vai poder fazer a diferença. Eu acho que a ideia é olhar para dentro do seu negócio e conhecer o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, aonde que eu vou chegar, como é que eu vou fazer para chegar no que eu quero. Ou seja, gestão mesmo. A parte de gestão. O olho na propriedade e no que está sendo feito. O que ele pode fazer para melhorar o próprio rebanho, que técnicas que ele pode utilizar, que suplementação, que alimentação, o que ele pode inovar agora, o que ele pode cortar de custo para produzir animal mais precoce, produzir animal com ainda mais qualidade. Bom, tá aí, né, a estudante que está na lida ali do dia a dia. Tem que olhar no negócio. Agora, Furlan, você já olha bem para o seu negócio. Tanto que você fundou o GPB para debater preço, custo, etc. O que você diria com essa pergunta, diante dessa pergunta? O contexto é muito amplo, deve ser feito muitas coisas, a gente podia priorizar algumas, né? Mas a primeira é o produtor se mexer, não é ficar acomodado, né? Porque a evolução chegou em todos os campos, a lavoura está aí mostrando a sua produtividade e a pecuária não pode ser diferente. A pecuária também tem condições de fazer mais roubas por hectare. Basta o produtor ir atrás das novas tecnologias da informação. Hoje, a informação é o insumo da pecuária. E, através de como? De palestras, de cursos, de eventos, procurar a Embrapa, procurar todas essas consultorias que estão à disposição para ajudar agora. E o GPB entrando como representatividade de classe, exigindo do governo que abaixe os juros para financiamento, para poder recursos para poder investir na atividade. Não tem outra forma. Você diria que o pecuarista, e eu estendo essa pergunta também, ele tende a um comodismo? O pecuarista brasileiro ainda é muito acomodado? Na verdade, Pulga, é que a pecuária sempre foi extensiva no nosso país, o país transcontinental. Eu lembro quando meu pai criava o gado, que eram animais abatidos com 6 anos, não se preocupava em acabamento, se preocupava
em animais precoces, não se preocupava em fazer uma correção de solo. Então, isso mudou. Não são um, são vários consultores dizendo que se o pecuarista não melhorar, ele vai sair fora da atividade, vai ser obrigado a arrendar a sua propriedade para eucalipto, laranja, cana ou soja. E nós que temos paixão pela pecuária não podemos deixar acontecer isso. Nós temos que ir atrás da produtividade e fazer a carne que o mundo quer comer. E o brasileiro também quer comer. Então tem que fazer em excesso para sobrar essa carne de qualidade também para o mercado interno. Isso aí. Maria Proença? Uma vez eu li numa revista que o pecuarista, que ele ficar acomodado, ele vai entregar a fazenda para outro cuidar. Então, a gente não pode ficar na nossa zona de conforto, a gente tem que pensar fora da caixa. Ir nos eventos, se coligar a grupos de debate e assim está se fortalecendo, está diante de novas técnicas, novos conhecimentos, e tudo isso vai fortalecer para que a gente consiga ter uma maior valorização, ter maior produção com muita qualidade. Bom, está aí, são as respostas, né, de quem está na lida aí no dia a dia do negócio. Fabiano, é com você. Tá certo, Walter Puga. Bom, quero agradecer a vocês. Se puderem ficar mais um pouquinho, nós vamos dar um intervalo comercial agora. Agradeço ao Furlan, agradeço a Maria Vitória por estarem participando do programa conosco. Você viu ali o Oswaldo Furlan, presidente do GPB, e também Maria Vitória Proença, titular do Senepol Vitória, também estudantes de zootecnia. Por aqui, você já sabe, nós estamos aqui debatendo, falando um pouco a respeito dessa questão da reorganização da cadeia produtiva da pecuária de corte bovino no Brasil, sobre os aspectos de produção e aspecto comercial também. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco você tem mais informações aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta, é o canal do Boi falando sobre pecuária, falando principalmente sobre negociação, aquilo que é importante para o seu negócio. Bom, aqui nós já te passamos e estamos com participação de várias partes do país. Nós já tivemos aqui a participação do Murilo Barros, um empresário da MB Leilões, falou sobre o ponto de vista de como que isso afeta, né, a situação de cadeia produtiva e quem trabalha para a pecuária brasileira. Tivemos também o Arnaldo Machado, presidente da BCZ, participando com o Luiz Crozara lá de Uberaba. Há pouco nós tínhamos aqui também o Oswaldo Furlan, presidente do GPB, e também Maria Vitória Proença, ela que é pecuarista, também estudante de zootecnista, participando aqui do programa. Daqui a pouco nós vamos voltar a São Paulo, mas nós vamos aproveitar aqui uma resposta que a Maria Vitória deu há pouco. O Ezequiel do Vale quer comentar, estava querendo comentar a respeito dessa questão da organização dentro da propriedade, Ezequiel, principalmente o produtor rural conhecer os seus custos. Hoje, tão importante quanto vender algo por um preço maior é fazer com que se gaste menos e tenha esse controle sobre esses custos. Como é que o produtor tem feito isso, tem conseguido fazer isso na pecuária? Porque é um desafio para todo mundo, tanto para agricultor quanto para pecuarista. Bom, eu queria primeiro parabenizar a Maria Vitória pela visão, nova visão, vamos dizer, que se tem sobre o agronegócio, comentando aqui com o João, que antigamente, vamos dizer, a margem de lucro era enorme, né? E os custos eram pequenos. Hoje inverteu totalmente o negócio. Então, hoje você tem uma margem, você tem um custo muito elevado e a tua margem é muito estreita. Então, como ela bem mencionou, conhecer bem o seu negócio é de extrema importância. Por esse motivo que na Embrapa, há um tempo atrás, nós lançamos o programa de boas práticas agropecuárias, né? Bovinos de corte, cujo objetivo era orientar o produtor em como melhor produzir, né? Cuidar, vamos dizer, da parte ambiental, da parte econômica, da parte social e, logicamente, visando a parte de ganhos produtivos, né? Então, logicamente, sem o produtor conhecer bem a sua propriedade, às vezes ele está preocupado em ganhar mais um tanto a mais no preço de venda, mas ele precisa lembrar que as melhorias dentro da propriedade, os ganhos são muito maiores do que, às vezes, os ganhos fora da porteira. Então, nesse programa de boas práticas, nós temos aqui na Associação Novilho Precoce mais 200 propriedades, né, que já estão trabalhando. Você pergunta para os produtores qual a melhoria, né, o que eles sentiram, e a gente vê que a maioria deles responde, olha, a organização da fazenda, conhecer melhor o seu negócio. E com esses protocolos, você tendo uma visão do teu sistema de produção, você vai ver melhor aonde que eu estou
perdendo, aonde que eu posso melhorar, né? E com isso você vai ter ganhos muito maiores do que R$ 2, R$ 3 por arroba no fora da porteira, né? Então é bem colocado, é ter uma radiografia do teu sistema de produção, aonde que eu posso melhorar, aonde que eu posso reduzir custo de produção. João Pedro. Olha, eu acho que tem alguns itens importantes, como falou o Ezequiel. A questão de boas práticas é uma coisa fundamental. Não só do ponto de vista de produzir mais, mas a imagem do Brasil. A nossa ministra esteve agora em Anuga, na Alemanha. O grande enfoque que ela deu foi na questão de sustentabilidade. Quando você olha, você vê o número de pastagens degradadas no Brasil, é um absurdo. Estou falando em 60, 70 milhões de hectares. O pasto é o principal fator de produção, praticamente. Se você tem uma boa pastagem, você tem condições de ter leite e carne a um custo menor. A questão de água, por exemplo, levar a água para o gado, em vez do gado ir até a água vir até o gado. A Embrapa tem trabalho mostrando que os investimentos nessa área se voltam em 2, 3 anos. Então, todo esse conjunto de atividades, o nosso pecuarista tem que estar preocupado. E outra coisa, ele tem que se organizar. Quando você vê hoje a novilho precoce aqui no estado brigando com o governo em questões de vantagens fiscais, já que vai produzir mais animais em menos tempo, mostrando um grupo de pecuaristas, em vez de vender o boi, está vendendo a carne, ou seja, eles se organizaram para vender a carne ao invés de vender o animal, o boi. Então, essa união de grupo do pecuarista, o pecuarista tem que pensar o seguinte: cateto fora do rebanho, um exemplo, um ditado muito comum aqui no Mato Grosso do Sul, cateto fora do rebanho é comida de onça. É verdade, ele tem que se organizar. Quando em vez de ser um pecuarista falando, são 200 pecuaristas falando. Esse é o trabalho que o fulano está fazendo com o GPB e outras ações, as cooperativas de carne no Paraná. Você tem hoje pipocando várias coisas extremamente positivas para o setor que tem que ser difundidas. Nós aqui no canal temos sempre quase uma obrigação de estar sempre mostrando isso. Por quê? Porque a soma dessas atividades é o que vai resultar em melhor remuneração ao produtor. Se ele ficar sozinho, ele vai ser engolido pelo sistema. Agora, se ele se unir, brigar junto, trabalhar, você vê os médios frigoríficos que entraram agora, qual é o pensamento deles? Fazer parceria com o chinês, lá no mercado chinês. A carne sai quase pronta daqui do Brasil, já embalada em mandarim, etc. Então, isso são atividades que remuneram, que vão ajudar a melhorar e vão dar sustentabilidade à nossa pecuária. Fabiano, eu posso acrescentar alguma coisa no que o João falou? Outra coisa que eu acho importante, e acontece aqui em Mato Grosso do Sul, é o apoio do governo do estado, né? Então, aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos o programa Precoce MS, que já desde 2002, né, vem incentivando os produtores a reduzir a idade de abate, né? Como foi mencionado aí antes, né, antigamente era 5, 6 anos de idade, hoje nós temos pessoal comercializando carne aqui no estado com animais com 12, 14 meses de idade, né? Abatido a 12, 14 meses de idade. E esse programa Precoce MS aqui do estado tem colaborado muito. E o próprio programa do Precoce MS incorporou na sua grade de requisitos o programa de boas práticas agropecuárias, né? Então, eu achava interessante que esse exemplo pudesse ser levado para outros estados. Há um tempo atrás, Mato Grosso tinha um programa similar ao nosso. Não sei por que terminou, mas isso já faz tempo. Então, acho que o governo do estado também tem uma participação importante nisso, que para ele também é interessante, depois em termos de impostos. Tá certo, Ezequiel. Eu vou aproveitar aqui uma fala do Ezequiel do Vale a respeito do pecuarista ganhar mais dentro da propriedade do que, às vezes, até fora, no caso da comercialização. É claro que o tema central continua sendo essa possibilidade, né, de ter novos cenários, novas indústrias para se vender boi pronto, mas o que nós vamos fazer? Eu vou conversar agora com o Walter Pulga, né, aproveitando aquela resposta, né, que a Maria Vitória tinha dado. Ezequiel falou aqui a respeito da importância desse tipo de iniciativa para se controlar custos dentro da fazenda. Quero saber dos dois convidados, que são dois pecuaristas, como que eles conseguem fazer esse controle, o que tem sido feito na prática para se reduzir os custos de produção na pecuária brasileira. Pulga.
Pois é, Fabiano, é exatamente o que eu conversava durante o debate agora, quando Ezequiel e o João Pedro abordavam alguns aspectos. O que fazer? O GPB faz vendas coletivas e compras coletivas. E o Furlan vai explicar. O GPB já articulou venda de gado coletivo e compra de insumos coletivamente? A compra de insumo é muito fácil. Lá no grupo que você participa, você coloca, ó, preciso de ureia. Aí você posta o preço que você está cotando a ureia. O outro participante, ele vem e coloca o preço que ele está pagando na região dele. E automaticamente, a cada postagem daquela, os preços vão abaixando, até você chegar no menor preço possível. Recentemente nós fizemos isso com a dose de aftosa. A dose saiu de R$ 1,50 para 88 centavos. Vocês conseguiram uma espécie de um leilão no grupo mesmo. Então você só informa o valor que você está pagando e aí você cria uma própria concorrência lá dentro do grupo. Só isso já ajuda a baixar custo, né? Porque a pergunta do Fabiano foi, o que na prática os dois aqui que estão conosco nos estúdios do SBA na Bolsa Brasileira de Mercadorias fazem para reduzir? Uma ideia é essa, já compra coletiva. E a venda coletiva é outra atividade. A venda nós começamos a fazer na região de Bauru. Nós fizemos 19 vendas coletivas. Aí o grupo cresceu, a gente não conseguiu mais dar conta da demanda. Mas como que nós fazíamos? Nós anunciávamos no grupo regional. Ó, quem tem animais à venda no período de tal a tal, quem se manifestava que tinha, nós montávamos um grupo separado no WhatsApp só com quem tinha. E aí nós formávamos o volume, que é o que interessa para a indústria. Aí com um volume maior, o pequeno, o médio, consegue o preço do grande. E aí nós oferecíamos para a indústria um volume maior de gado, que dava uma remuneração de até R$ 3,00 a mais por arroba. Veja, são atitudes práticas, né? Agora, o que lá em Santa Catarina a Maria Vitória Proença faz com o Cenepol, você vai saber agora. Como você faz para reduzir custo internamente lá na sua propriedade? Exemplo prático. Nós trabalhamos com cooperativas e isso ajuda muito a gente a comprar, a vender. Também temos apoio de associação de pecuaristas lá da nossa região e isso incentiva a gente a promover leilões, a fornecer animais, um custo mais baixo no leilão. É a união, na verdade, que faz essas vantagens. É a união. E o sindicato também de produtores, ele é aberto a receber proposta para curso, promove cursos. Então, isso é muito legal. Ou seja, é a união. Na prática mesmo, é a união do produtor. Do produtor. Bom, está aí a resposta. Na prática, o que eles fazem, um comercializa da melhor maneira possível o seu produto e compra insumo da melhor maneira possível, procura alternativa em grupo. E a proposta lá de Santa Catarina é a união, né? Sempre cursos, aprimoramento, a junção das pessoas. Em especial na sua propriedade, o que você fez que deu resultado? Um grande passo que eu tive esse ano é participar do ATEG. É o Programa de Assistência Técnica em Pecuária de Corte, que é fornecido pelo Senar em apoio com o Sindicato de Produtores. E isso está me ajudando muito na propriedade. A gente está tendo uma gestão melhor, porque o profissional, o técnico de campo, vai todo mês na minha propriedade, passa um dia lá assessorando, vendo o que está errado. A gente levanta o valor das benfeitorias, vê o que dá para investir, o que dá para segurar. E isso está sendo muito prático para mim e está me auxiliando muito no meu dia a dia, porque a minha vida é muito corrida, eu divido o meu tempo entre a fazenda e a faculdade. Então, o programa de assistência técnica pelo Senar, que é o ATEG, está sendo muito legal e já tem adesão de mais de 30 produtores na minha região do meio oeste catarinense. Então, o pessoal está conhecendo, está se agradando e está acreditando, isso que é o mais bacana. E até recentemente, na semana passada, eles tiveram um dia de campo numa propriedade próximo da nossa região e o sindicato promoveu esse evento, levou os pecuaristas, eles ficaram o dia todo em palestras. Eu não pude participar porque eu estava na faculdade, mas teve palestra, teve um dia de campo onde eles foram ver pastagem e sem contar a troca de experiências de todos os produtores catarinenses que são envolvidos no programa. Então eu achei muito bacana. Bom, você está ouvindo aí a atitude prática
de quem está na lida aí. Fabiano, é com você. Tá certo, Puga, obrigado pela participação de vocês. Olha, nós vamos para o intervalo comercial agora e depois, trazendo aqui para esse assunto que tem a ver com comercialização com China, nós vamos mostrar essa iniciativa no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul em relação à vacinação contra a febre aftosa, ao fim da vacinação contra a febre aftosa. Daqui a pouco nós vamos trazer essa informação e o entendimento final aqui dos nossos convidados. Voltamos já! Vou trazer agora para esse programa especial do Agricultura BR, que fala sobre pecuária, fala sobre mercado, a influência da China em relação à comercialização e exportação de carne aqui do Brasil e como que isso mexeu com os frigoríficos. Vou falar de um assunto que é correlato, porque, de certo modo, muda aqui a estrutura interna no Brasil e deve fazer com que outros estados também acelerem esse processo. Olha só. Tanto o estado do Paraná quanto o estado do Rio Grande do Sul começaram um processo para se tornarem livres de febre aftosa sem vacinação. E isso influencia tudo, desde a comercialização de gado, comercialização de carne, de genética, entre outros fatores. É o que nós vamos ver agora nessa reportagem produzida pelos nossos colegas, repórteres do estado do Rio Grande do Sul e também do estado do Paraná, começando com Mauro Andrade. O Plano Nacional de Erradicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento enquadra o estado do Paraná no bloco 5, juntamente com os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como áreas livres de aftosa com vacinação. A novidade está porque o Paraná solicitou junto ao Ministério o status de área livre de aftosa sem vacinação. E tudo indica que essa solicitação será aceita e, com isso, mudará completamente as regras do trânsito de animais entre os estados. Por exemplo, animais para cria, recria e engorda só entrarão no território paranaense animais vindos de Santa Catarina, porque lá já possuem o status de área livre de aftosa sem vacinação. Então, esta é a situação aqui no Paraná. Os pecuaristas paranaenses estão proibidos de vacinar os rebanhos, agora na segunda fase da campanha, que começa em novembro. Esta é a situação e todos, lembrando um pouquinho do passado, acredito que todos se recordam do caso polêmico da aftosa em 2005 aqui no Paraná, que em 2007, através do laudo da necropsia dos animais, ficou comprovado que o rebanho paranaense não estava contaminado pelo vírus da aftosa. Mas os prejuízos foram imensos, tanto para a pecuária paranaense como para a pecuária nacional. O estado do Rio Grande do Sul também já teve problemas com a aftosa 20 anos atrás, inclusive com o abate de animais. Mas quem vai nos trazer mais informações lá da situação no Rio Grande do Sul é a nossa repórter Annelise Nicolodi. A febre aftosa chegou ao Brasil em animais importados da Europa na década de 70. Causou muita dor de cabeça à pecuária nacional, mas foi controlada. As barreiras sanitárias passaram a ser mais rigorosas, com campanhas de vacinação contra a doença em praticamente todos os estados da federação. Com a aftosa praticamente erradicada, alguns estados baixaram a guarda. E no final do século XX, a doença voltou a assombrar. Em abril de 2000, depois de 6 anos e 4 meses sem a ocorrência da doença, o Rio Grande do Sul decidiu suspender a vacinação contra a febre aftosa em busca do status de zona livre da enfermidade sem imunização. Mas em agosto do mesmo ano, o estado começava a viver um pesadelo. Foi aqui, no interior do município de Joia, que surgiram os primeiros focos de aftosa que acabaram atingindo outros municípios. Na época, a gente era secretário de administração do prefeito Jandir Andreatta, né? E foi um baque muito grande, vamos dizer assim, para a nossa sociedade, porque atingiu a nossa área de colônia, né? A produção de leite foi quase que totalmente, né, vou dizer assim, extinta. Ficamos com vazio sanitário por muitos anos, né, por uns 2 anos, e também atingiu uma pequena área de gado de corte, mas a economia nossa, na época, sofreu, embora tendo
o reembolso dos animais, do lucro cessante, mas a cultura do nosso povo não estava habituada a esse tipo de... Por exemplo, se eu deixar de ter a tua atividade no dia a dia. Como esquecer aqueles dias de dor e tristeza? Seu Jânio Andreata lembra como se fosse hoje do episódio que levou ao sacrifício as 54 vacas da propriedade. Na verdade, nós não gostamos muito de falar desse assunto, né? A gente se emociona muito ainda, até hoje. Foi um momento muito difícil, muita tristeza, muita angústia, sem saber o que ia acontecer com tudo, com aquilo, com essa notícia da afetosa em Jóia. Além de todo o prejuízo econômico, seu Jânio precisou auxiliar uma cidade inteira abalada pela aftosa. A notícia ganhou o mundo em reportagens de jornal e TV. Vereador na época e prefeito anos após o episódio, o produtor rural dificilmente apagará da lembrança esse fato. Eles já estavam aqui na inspetoria veterinária, o pessoal de Porto Alegre, os veterinários da região, dizendo que era um vírus que estava atacando os animais. Depois disso, passou um tempo, acho que uns 10, 12 dias, deu no Jornal Nacional, que era afetosa em Jóia. Imagina o susto para nós, né? E bem pertinho aqui de casa, do outro lado da estrada estavam os animais doentes. Aí que a gente fala, né, da angústia de saber o que ia acontecer. Daí, todo esse tempo, eles ficaram enrolando nós, e o vírus andando de propriedade em propriedade. O pessoal comprou gado de Augusto Pestana, estourou lá. O pessoal de Jóia foi passear em Gendicato, levou o vírus para uma propriedade lá. Entre nós aqui foi vendido, é uma época de muita movimentação de gado, que é bem nessa época das pastagens, né? Então o vírus andou muito nesse tempo que ficou sem decisão. E tudo isso era porque tinha que primeiro dar a abertura da Expo Inter daquele ano, onde os animais estavam chegando de todo o estado, e eles esperaram. E aí aconteceu que, de fato, o vírus andou muito. Eles vieram aqui para matar 110 animais do senhor que tinha o gado doente, e, na verdade, mataram 11 mil e poucos animais. Aí, depois que o meu gado não tinha nenhum doente, porque era acompanhado teste de brucelose, tuberculose, vacina da afetosa, mas eles colocaram um ponto de GPS aqui, bem pertinho de casa, que era perto do foco, e 5 quilômetros no diâmetro eles mataram tudo. Porco, ovelha, terneiro, vaca, enfim, cabrito. Sobrou mesmo alguns cavalos, as galinhas e nós por aqui. Na época, mais de 11 mil animais precisaram ser sacrificados por causa da febre aftosa. Eles foram mortos e colocados em valas. Uma delas, com a maioria desses animais, aqui, nesse local, também no município de Jóia. Nós, apesar de já fomos o 10º a matar o gado, nós ainda seguimos vendo o gado passar aqui dos outros vizinhos nossos, que quando iam buscar o gado do fulano de tal, ia uma equipe de psicólogo, doutor, enfermeiro para acudir as pessoas, porque as pessoas não admitiam que o que estava acontecendo para eles era o fim do mundo, para nós também. Imagina, tu perder o teu patrimônio, que é os animais, perder a tua renda, saber se ia receber indenização, e mesmo assim é muito difícil o recomeço. Fora o abalo psicológico e todo, né? Mas enfim, aí passou aquele tempo puxando o gado de tudo que é lugar para levar para o cemitério nas valas, né? Inclusive o acordo feito em Porto Alegre para dar um tiro na testa do animal, enterrar uma para um lado, outra para o outro. Mas não era tanta coisa que acabou virando... A gente nunca pôde ir lá, né? Porque era muito fiscalizado. A gente tem algumas fotos, né? Mas não era o combinado e nem tinha mesmo como ser pela quantidade de gado que foi abatido. Esquecer jamais, mas o recomeço era necessário. Ano após ano, administração após administração, Jóia, que foi um dos principais produtores de leite do estado, ainda sofre as consequências da aftosa. Continua sendo muito importante, sim, mas decaiu muito, né? Muitas famílias não voltaram mais à produção, principalmente a produção leiteira, né? E nós vemos numa diminuição dessas famílias produtoras de leite muito grande, né? Então, hoje, comunidades que antes eram 80% das famílias trabalhavam
gado de leite. Hoje tem comunidades que não tem nenhuma, outras comunidades com 2 ou 3 famílias apenas. Então, diminuiu muito aqui em Jóia e em grande parte por causa desse fato que aconteceu há 20 anos atrás. Prestes a completar 20 anos do episódio que destruiu muitas propriedades e mexeu com a economia do município, Jóia tenta recuperar o que a aftosa levou. Foi muito difícil. Tivemos que comprar as vacas, as novilhas, que é muito caro, exploraram muito nós, porque nós estávamos com... O governo pagou as vacas e daí a gente estava com dinheiro para comprar as vacas. Daí a gente ia comprar as vacas, os caras lá em cima o preço, né? Foi muito difícil. Teve que começar do zero. Começar do zero, é. Eu não tinha uma terneira, como se diz, né? Seu Osvaldo entregou 28 animais para o abate sanitário. Cerca de um ano depois, conseguiu repor algumas vacas de leite e reiniciar a produção. Hoje tem na propriedade ao todo 60 bovinos. 28 são vacas em lactação. O trabalho que era feito por ele e a mulher ganhou a sucessão do filho e da nora. Financiamos esse galpão aqui, financiamos, e a ordenhadeira também financiamos e fomos indo, né? E ele gosta de tirar leite e gosta de fazer esse serviço, né? Porque quando ele casou, ele disse, eu quero ficar na propriedade, não quero sair e deixar o senhor sozinho. E ele já tocava com as vacas, né? Então ele continuou. Gerações que viram a aftosa passar e não querem jamais viver esse pesadelo novamente. Dá um remorso, né? A gente fala em aftosa. É que passe bem longe. Passe bem longe. Aí, essa situação aí com aftosa, o que aconteceu no passado, posição do presente. Hoje nós estamos falando mais sobre pecuária, principalmente sobre mudanças na comercialização de carne aqui na Agricultura BR. Estamos já nos minutos finais dessa edição, mas antes de encerrar, eu quero saber o entendimento aqui do Ezequiel do Vale, também do João Pedro Dias, que são nossos convidados, a respeito deste assunto. Ezequiel, hoje há um movimento, há um projeto para que o Brasil se torne livre de febre aftosa sem vacinação. Acontece que alguns estados vão se adiantando e isso, de certo modo, traz aí um desequilíbrio aí para a cadeia produtiva, para o sistema como um todo. Qual que é o seu entendimento sobre este tema, sobre essas ações que vimos há pouco? Bom, o que a gente tem percebido, por exemplo, o caso do Paraná se adiantou, né, um pouquinho com relação a permaneceu entrar como área livre. Mato Grosso do Sul está trabalhando para isso, né? Eu estava participando do grupo, mas depois que eu saí, eu não estou sabendo agora como é que está a situação, mas eu sei que existem alguns entraves ainda, mas o pessoal do Ministério está trabalhando com uma certa celeridade, porque se nós ficarmos impedidos de enviar animais para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pode ser um prejuízo econômico muito sério aqui para o nosso estado. Mas eu não estou com a situação, talvez o João saiba um pouco mais do que eu a respeito disso, mas eu sei que o Ministério está trabalhando, mas ainda não conseguimos chegar aos finalmente, né? João Pedro. A preocupação que eu tenho é a máquina pública. Você tem os estados hoje numa situação muito difícil do ponto de vista financeiro. Você precisa ter uma fiscalização eficiente, permanente. Nós temos fronteira seca com vários países, o Brasil, nós aqui no estado temos com o Paraguai, com a Bolívia. Tem que haver um trabalho também nesses países, porque caso contrário, e também se organizar internamente. O Brasil precisa ter um fundo. Se houver, por uma desgraça qualquer, um foco, tem que ir na hora, tem que fazer um abate sanitário, você tem que repor, tem que ter um seguro para o produtor. Tem uma série de atividades que a gente não escuta ver como é que estão andando, se estão realmente ocorrendo isso aí. Agora, é uma decisão muito importante e o Brasil... Agora, também falam-se muito que poderia haver um aumento no preço animal, porque mais novos mercados. É uma questão que muitas lideranças da pecuária estão colocando em dúvida isso aí, se isso realmente vai acontecer com o fim da vacinação. Agora, é algo extremamente complicado e tem que ter uma atenção especial por parte da área do governo federal e dos estados,
e atuar em conjunto. Não é só um Estado, e não é só um país. Nós temos a Venezuela, que faz fronteira com uma região da região amazônica, que a situação deles é muito complicada. Duvido que eles tenham condições de fazer um trabalho de controle de vacinação, Ali etc. tem até uma questão da floresta que naturalmente pode Já é um fator. impedir, né, que tenha esse tipo de transporte, mas eu vou falar de onde quem não vai fazer, que diretamente afeta. A Argentina já informou que não vai fazer. Uruguai não vai fazer. Paraguai e Bolívia não tem qualquer movimento para que isso aconteça. Falando desses países aí que estão na fronteira do Rio Grande do Sul, pega Paraná, pega Mato Grosso do Sul, entre outros. Então, eu vou fazer aquela pergunta que complica todo mundo, tá? Então, quero que aparentemente parece que não há uma estrutura nacional ainda pronta para que isso comece. Comece agora. Falta o fundo, falta uma série de organização nos estados. No entendimento pessoal de vocês, é o momento correto de começar o país ser integralmente livre de febre aftosa, ter esse status? Começar, vocês podem responder, fiquem à vontade. Olha, eu acho um pouco precipitado. Eu acho que tem que caminhar nesse sentido, mas o prazo eu acho que é muito curto. Como o João bem colocou, a gente está vendo, vamos dizer, principalmente agora nesse último ano, a falta de recursos, né, que estão sendo contingenciados, e isso tem dificultado, vamos dizer, a reestruturação da fiscalização. Porque o meu medo, o problema não é tornar a hora livre, sim, mas, vamos dizer, se houver uma reincidência, aí vai ser um desastre total. Então, isso acho que tem que ser feito com muita segurança, muita prudência, né, e não querer acelerar o processo, né, principalmente agora nas circunstâncias da situação econômica que estamos atravessando. Então, eu acho que tem que ser repensado. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Acho que eu endosso o que o Ezequiel comentou, é um assunto extremamente importante e você tem que ter certeza que o pessoal vai ter recursos, vai ter condições de fazer barreira sanitária, de fazer fiscalização, de ter veículos, ter diárias, ter uma série de coisas que, infelizmente, a situação dos estados é dramática. Em termos de quase todos os estados, a situação do Rio Grande do Sul é dramática. Não vou nem falar em Rio de Janeiro, que não é tanto a questão, mas os estados produtores, o próprio Mato Grosso passa por uma dificuldade. E, então, eu acho que é complicado. Eu acho que não pode precipitar. Porque se houver um foco, fecha-se mercado, atrapalha tudo, como aconteceu em 2005, 2006 aqui na região. Então, a aftosa tem que ser um trabalho permanente, uma eterna vigilância. Tá certo. Bom, quero agradecer a vocês dois. Ezequiel do Vale, obrigado pela participação. João Pedro, obrigado por terem estado aqui conosco. Eu que agradeço e, só finalizando, eu gostaria de parabenizar a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Eu acho que ela foi muito feliz, né, nessa decisão de tentar restabelecer o equilíbrio no mercado de carne bovina, credenciando, vamos dizer, novos frigoríficos, né, e isso vai restabelecer, espero, a competitividade no setor. É isso aí, eu acho que o mercado da pecuária está um divisor de águas, antes da China e depois da China. Exemplo da soja, que levou soja do Rio Grande do Sul até o Amapá, a pecuária também vai ser beneficiada com isso e com esse novo modelo que o governo está fazendo de abrir o mercado, não só para um ou dois grupos, para os campeões nacionais, mas para a grande maioria das empresas habilitadas que têm condições de operar e serem uma exportadora para a China. Obrigado a vocês, obrigado João Pedro, obrigado Ezequiel do Vale, obrigado também a Maria Vitória Proença, ao Oswaldo Furlan, Murilo Barros e também o Arnaldo Machado, presidente da BCZ, que participaram do programa de hoje. A todos uma ótima tarde e até mais.